Nós precisamos entender o tempo exato e certo de cada coisa e a partir disso acessar aquilo que Deus deu para nós. Então acesse nessa noite. Acesse lugares essa noite, entre em lugares essa noite. Busque no Senhor aquilo que você precisa se tornar nele. Queridos, nós não viemos para um lugar como esse, num dia, numa noite como essa, porque nós não tínhamos o que fazer. Nós viemos com um propósito. Nós precisamos entender que a nossa vida em Deus, ela precisa ser uma vida com propósito. Nós não podemos mais viver uma vida dissoluta, viver por viver, andar por andar, caminhar por caminhar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá certo, irmão. Esse hino não é para nós. Não tem como cantar isso aí, não. Eu já sou daquele que deixa Deus me levar, Deus me leva para o teu propósito. Porque quando entendemos o propósito de Deus, nós não vamos andar por andar, nós não vamos fazer por fazer, nós vamos fazer com propósito. Sabe o que vale a pena no final? É a conclusão da corrida. Não adianta você chegar no final da corrida e não ter aproveitado a maratona, não ter aproveitado aquilo que você passou pelo caminho, porque o caminho vai te ensinar muitas coisas, mas você precisa estar centrado no propósito que Deus te chamou. Senão você vai chegar somente e não vai concluir nada. Eu não quero chegar, mas eu quero olhar para trás e falar bem assim: eu caminhei, eu combati o bom combate, eu guardei, eu confiei no Senhor, eu concluí minha carreira e agora eu vou me encontrar com o meu Senhor. Esse é o propósito. É por isso que é necessário que a igreja de Deus, eu e você, aprendamos urgentemente a viver uma vida com propósito, a ter propósito de vida, a ter clareza de movimentação, porque senão nós sempre vamos ficar procurando algo, querendo encontrar alguma coisa, sendo que Deus já fez, Deus já disse. Eu acredito que nesses dias são dias de nós olhar mais para dentro do que para fora, porque a dracma foi perdida dentro de casa e não fora de casa. A dracma que você procura, ela não está lá fora, ela não está na palavra de alguém que vai chegar e dizer para você, mas ela está dentro de você. E o que é necessário para encontrar ela? É preciso limpar a casa, é preciso passar vassoura, é preciso tirar poeira, é preciso lembrar das coisas que foram ditas, e mediante isso você vai encontrar a dracma perdida. Porque se perdeu dentro de você, ela está aí. Agora, como eu faço isso? Tendo foco naquilo que Deus disse, não andando em distração, tendo propósito de vida, caminhando como alguém que sabe de quem é filho. Querido, você não vê o filho de um rei passando pela rua com a cabeça baixa. Você não vê o filho de um rei andando pela rua como se fosse um Zé Ninguém, como alguém sem identidade. Mas quando você vê um filho de um rei andando pela rua, você vê que nele habita um sangue real, e onde ele passa, onde ele caminha, ele é anotado, porque o pai dele é lembrado por ele, porque ele está se movendo. O que eu quero dizer com isso? Será que por onde nós temos andado, o nosso pai tem sido visto? Será que olham para nós e vem o rei em nós, vem o sangue real em nós? Será que os lugares que nós temos passado, nós temos tocado a ponto de trazer uma diferença nesse lugar, nesse ambiente? Porque se somos filhos do rei, aonde nós pisamos, nós precisamos demonstrar a presença do rei que nos levou a representá-lo naquele ambiente. Como você olha para você determina como você vê Deus. E como você vê Deus determina o que você vai fazer a partir daquilo que Deus falou para você. Qual é a visão que você tem de você mesmo? Nós não podemos mais viver como pessoas medíocres, nós temos que viver como pessoas excelentes no Senhor. O que é alguém medíocre? É alguém que anda na média. Deus não quer que você ande na média, Deus quer que você seja acima da média. Deus te chamou para ser acima da média. E se nós entendermos isso como igreja de Deus, representando o Pai nesse lugar, nesses dias, nós vamos sim entender o que é viver uma vida com propósito. Viver uma vida com propósito não é ausência de lutas. Viver uma vida com propósito não é ausência de Judas. Viver uma vida com propósito é mesmo tendo Judas ao teu lado, você sabe que você foi chamado e você vai concluir a obra para que você foi chamado. Você precisa aprender a viver uma vida com propósito. Nós não podemos parar nas circunstâncias, nas situações adversas. Nós temos que prosseguir para o alvo, porque é nele que está guardado tudo. O prêmio está nele. Aleluia. Eu não soco como soco o vento, mas eu soco com propósito. Eu adestro, eu treino porque eu sei aonde eu vou chegar. É justamente isso que Deus espera dos seus filhos, que eles treinem, que eles se preparem, porque eles sabem para onde estão indo.
E no momento que eu sei para onde eu estou indo, eu condiciono o meu corpo para cumprir o propósito para qual eu fui chamado. Para quem corre uma maratona de 40 quilômetros, o preparo dele é um. Para quem corre uma de 5 é outro. Para quem corre uma de 10 é outro. Quem corre uma meia maratona é outro. Mas todos precisam se preparar para aquilo que eles vão fazer. Como você quer correr uma maratona para Cristo sem que você se prepare para que isso aconteça? Como você quer correr algo, seguir rumo àquilo que Deus disse para você, sem que haja condicionamento e preparação para você concluir o teu chamado? Nada se conclui sem que primeiro você entre no lugar de esforço, submissão e coragem para concluir aquilo para que Deus te chamou. Aleluia. Se coloque de pé um pouquinho. Se você pode orar comigo, eu gostaria de orar com você. Para que toda a distração, para que tudo aquilo que atrapalha a movimentação do Espírito se retire deste lugar agora. Aleluia. Porque toda palavra lançada da parte de Deus, ela tem por propósito cumprir aquilo para que ela foi lançada. E nós não podemos estar aqui somente a escutar, nós temos que estar aqui ouvindo o que Deus tem dito. E para isso os nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Ele vai dizer. E o que nos condiciona a estar atento é quando nós entramos em um ambiente relacional com Ele. E a nossa oração está ligada em conhecer o coração dEle. Eu acho lindo quando Paulo fala que nós temos que estar em todo o tempo em oração e súplica no Espírito. Eu acho lindo quando algumas pessoas tentam entender isso na sua sabedoria humana, elas não vão entender. Certa vez uma pessoa me procurou e falou: pastor, como que eu vou viver a vida inteira orando? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir viver, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu sou casado, tenho 3 filhos, como é que eu vou viver a minha vida inteira orando? Vou me trancar, vou virar um franciscano? Vou para uma caverna? Eu falo, não, querido, você não entendeu o que está escrito. Oração é uma vida relacional. Oração é diálogo, oração é conversa. Oração é parar para ouvir e também falar. Oração é você estar com Cristo todo o tempo e todo momento da tua vida. Quando você vai se relacionar com a tua esposa, você vai conversar com ela, você precisa marcar um horário para reunião com ela? Sim ou não? Você marca um horário de reunião com a tua esposa para falar com ela? Sim ou não? Mas você relaciona com ela. Você conversa com ela. Você está todo o tempo ligado para saber o que está acontecendo. Oração é isso. Quando você precisa resolver uma demanda mais séria, aí sim, você vai para um lugar. E naquele lugar você se assenta e ali você conversa. Porque aquela demanda necessita daquele tempo maior para que você entenda o que está sendo dito. Mas quando o Pai fala através do seu apóstolo, dizendo que nós precisamos ter uma vida de contínua oração, Ele está dizendo: você só vai entender o que eu tenho que fazer a partir de quem você é, a partir da tua vida, se você compreender uma vida relacional. E uma vida relacional, ela é construída mediante uma vida de oração. Eu me lembro que quando eu comecei a construir a minha vida de oração, a minha preocupação era copiar, era colocar numa caderneta, né, Dani? Quantas horas eu orava por dia? E eu ficava preocupado, atormentado quando eu não fechava a minha demanda de oração diária. Não era Deus que me cobrava, era eu mesmo. Era o demônio da alma de Isaías que começava a cobrar ele. Você não orou, pecador. Você não foi hoje, você não fez as 2 horas hoje. Não é o quanto eu fico de joelho falando palavras vazias muitas vezes, mas é o quanto eu me pareço com Cristo mediante as ações que eu tenho. Porque uma vida de oração é viver como Ele vive, fazer como Ele viver, é fazer o que Ele fez, viver como Ele viveu, dar a resposta como Ele deu. Isso é uma vida de oração. Uma certa vez um irmão chegou e falou para mim: pastor, eu conheço umas pessoas que elas vivem no monte orando. Todo sábado elas passam a noite inteira orando, mas a vida delas é uma vergonha. Eu não consigo entender. Porque oração sem fruto é reza, irmão. Oração que não gera fruto, oração que não demonstra Deus através da tua vida. Você pode passar noites e noites orando, você vai estar orando só para satisfazer o teu ego orgulhoso, religioso, mas você não vai estar fazendo nada que o Senhor pediu para você fazer.
Porque se a oração não me transforma, não me faz parecido com Cristo, não me sujeita, então eu não estou orando, eu estou rezando. Eu estou acalentando o meu coração religioso, com atitudes que me deixam menos culpado. Porque se a oração não transformar a minha forma de pensar, a minha forma de movimentar, a minha forma de me expressar, a minha forma de lidar com a vida, o meu cotidiano da vida, eu não conheço a Cristo. Porque a oração, o fundamento dela é transformação, é mudar a minha mente. E quando você começa a compreender a oração e estar com Cristo, e eu não vou pregar sobre oração hoje, mas quando você começa a compreender isso, você começa a ter uma vida relacional com Deus. Você não vai toda hora e falar bem assim, eu preciso orar para ver se eu compro ou não compro. Eu preciso orar para ver se eu abraço ou não abraço. Eu preciso orar para ver se eu abençoo ou não abençoo. Quando Deus habita em você, a resposta já está em você. Porque filhos maduros se movem mediante a autorização do Pai, e o Pai já deu. Filhos maduros não precisam ficar toda hora orando e pedindo para Deus alguma coisa. Eles já sabem o que tem que fazer e se movem através daquilo. Pastor, e se eu errar, seja responsável pelos teus erros, não culpe os outros. Mas se eu errar, faz parte do crescimento. Ou você aprendeu a andar sem ralar o joelho? Alguém aqui se montou na bicicleta e saiu pedalando na primeira vez? Você ralou. Deus nos ensina por meio dessas coisas. Se nós não colocarmos uma vida e uma prática em Deus, nós vamos viver uma vida religiosa com aparência de santidade, mas que na verdade nada é. Quando Jesus falava aos fariseus, vocês vivem uma vida de aparência, porque vocês fazem tudo aquilo que vocês dizem que deve ser feito, vocês praticam a justiça segundo aquilo que vocês entendem, mas a vida de vocês não condiz. Por quê? Porque só é uma vã e uma falsa religião, demonstrado por meio de ações mortas e vazias. Era isso que o mestre estava dizendo. Porque tudo aquilo que ele fazia era vida, né? Ele não fazia porque alguém estava vendo, mas ele fazia porque ele era em essência aquilo. Uma vida de oração nos leva para esse lugar. Nós não conseguimos viver sem o Senhor. Nós não conseguimos viver na ausência do Senhor. Nós não conseguimos viver sem que Ele esteja conosco. Nós não conseguimos viver sem ter a consciência da Sua presença. Sabe por que nós pecamos, irmãos? Sabe por que nós fazemos as coisas erradas, cometemos iniquidade muitas vezes? É porque nós não temos a noção da presença do Senhor. É porque nós ainda dicotomizamos a presença do Senhor. Nós não temos a consciência de pertencimento e nós esquecemos que Ele está ao nosso lado em todo o tempo. Quando acertamos, quando erramos, quando cometemos iniquidade, quando nos arrependemos, mas Ele está em todo o momento. E a oração nos ensina a entender isso, a saber que Ele não sai da presença, mas Ele está ali conosco. Ele faz parte da nossa vida. O nosso cotidiano está Cristo inserido. Por quê? Porque somos dele, criaturas feitas para Ele. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter consciência da Sua presença, porque Ele está presente no ambiente. Ele está presente aqui nessa noite. Ele vai estar presente na tua casa essa noite. Ele vai estar presente amanhã no teu trabalho, dentro do teu carro com você, na tua escola. Ele vai estar presente com você em todo momento. Ele não se ausenta. A Bíblia diz que Ele não se ausentaria jamais. Sabe o que Ele disse? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o Consolador. E sabe o que Ele disse? Ele vai estar com vocês todo o tempo. Só tem a ausência de Deus quem não conhece o Pai que enviou o Filho. Porque quando você conhece o Pai que enviou o Filho, você entende o que o Filho deixou. E quando você entende o que o Filho deixou, você vivencia e vive isso todo dia. A presença dele não é a ausência de lutas, mas a presença dele é a certeza da vitória em meio a todas as lutas. O que eu preciso ter é consciência da presença. Aleluia. Já parou para pensar que o Senhor está do teu lado em todas as suas decisões? Já parou para pensar que Deus está ali com você? Querido, eu não estou dizendo daquele Deus que a religião te ensinou com o dedo apontado dizendo miserável. Esse é Satanás, tá? Não confunda. Satanás fica do lado acusando, não é Deus não, irmão.
Mas Ele está ali para te conduzir a concluir a obra, a fazer as coisas segundo a sua vontade. Ele está ali para dizer, falar, filho, vem cá, você errou de novo, né? É, pai, errei, então vem cá, papai vai ensinar você. Não faça dessa forma. Mas um pai só toca onde um filho permite. Aonde você deixa Deus tocar em você, Ele vai tocar em você, irmão. Mas aonde você esconde, pensando que esconde dele, Ele não vai tocar, porque você não dá permissão a Ele. Sabe qual é a maior... Vou dizer que eu me incluo nisso. A maior burrice nossa é pensar que aquelas áreas escondidas do nosso coração só nós sabemos. Deus sabe. E sabe por que Ele não nos mata? Sabe por quê? Porque até o juízo de Deus é banhado de misericórdia. Porque quando Ele exerce juízo sobre nós, é porque Ele nos ama tanto que Ele não quer nos perder para aquilo que nós estamos nos entregando. Eu não sei, a gente às vezes é tão bobo que a gente fica escondendo coisas e acha que Ele não sabe. Ele sabe, mas Ele está esperando o momento que você vai entregar para Ele. Ele está esperando que você abra e diga, papai, é assim, assim, é isso aqui mesmo, ó, isso aqui, ó. É isso, é vergonhoso, velho, mas é isso. Porque quando você confessa, você é perdoado e você alcança a vitória nessa área. Aleluia. É por isso que o Pai diz que nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida que nós estamos escondidos nele e através dele nós nos movemos e construímos. É para essa vida que o Senhor nos chama. Porque essa vida vai nos aperfeiçoar, sermos parecidos com Cristo. Sabe por que Jesus não fazia nada fora daquilo que Ele foi chamado para fazer? Sabe por que Jesus foi muitas vezes criticado porque Ele deixou de fazer coisas que os religiosos diziam que Ele devia fazer? É porque Ele tinha um propósito, Ele caminhava por um propósito e não se desviava do propósito. Quando nós entendemos isso, nós não vamos fazer as coisas para agradar quem está ao nosso lado, mas nós vamos fazer aquilo para que fomos chamados a fazer e pronto. Porque o único que tem que ser agradado é o dono da missão. É para Ele que fazemos. É para Ele que construímos. Feche os teus olhos. Não espere por mim, pode orar. O culto é para Ele, oramos para Ele. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos essa noite com o único propósito de fazer o Teu nome conhecido. Com o único propósito de sermos parecidos com o Teu Filho. De nos tornarmos a Tua imagem e a semelhança, fazer aquilo que Tu nos chamou para ser, nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para nos tornar. O único propósito de estarmos aqui nessa noite é nos sujeitarmos uns aos outros em amor, para que de alguma forma nós possamos Te fazer conhecido lá fora, Senhor. Para que o mundo olhe para a Tua igreja e acredite, Senhor, que a Tua igreja foi enviada com um propósito. Nós estamos aqui reunidos porque queremos ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ser ministrados pelo Teu amor, ministrados pela Tua graça. E neste momento eu oro e eu dou uma ordem no reino do Espírito, nesse ambiente, nos céus desse lugar. Que toda distração do nosso meio se retire. Todo espírito contrário de confusão saia deste lugar agora. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu declaro a Tua derrota agora. Eu libero uma palavra, Senhor, de mentes abertas aqui, mentes levadas cativas ao conhecimento da Tua palavra, para que sejamos tocados, ministrados pelo Senhor, para que a nossa vida seja ministrada por Ti. Nós declaramos o Teu senhorio sobre esta casa, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Pai, um ambiente, Senhor, aberto para que o Teu Espírito fale, flua e diga a nós o que precisamos ouvir. Não queremos construir mediante as nossas medidas, mas queremos construir mediante as Tuas medidas, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Ou melhor, continua falando, porque Você já está falando. Torna-nos sensíveis a ouvir a Tua voz. Ensina-nos a valorizar as coisas, Senhor querido, que aparentam ser simples, mas nela está guardado as grandes coisas e os grandes tesouros, Pai. Te louvamos, Senhor. Damos toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Aleluia. Aleluia. Sente-se, querido.
Aleluia. Eu quero falar com vocês hoje sobre Gálatas 2:20. Eu quero falar sobre o que temos gerado, o que temos feito, o que tem nos levado a gerar e o porquê nós estamos gerando algumas coisas. Eu quero que você guarde no teu coração 3 perguntas que você faça para você nessa noite. Mediante aquilo que vamos construir aqui dentro da palavra do Senhor, eu quero que você pegue essas 3 perguntas dentro de você e essa responda. Porque existem respostas que só você pode dar para você. Existem perguntas que a resposta já está dentro de você, você precisa responder. Existem decisões que você vai ter que tomar, que ninguém vai tomar por você. Não transfira a responsabilidade, seja responsável pelas coisas que você precisa fazer. Eu quero que você pergunte para você nessa noite o que eu estou gerando, com quem eu estou gerando e para que eu estou gerando. Porque a partir dessas 3 respostas, eu vou saber se aquilo que estou fazendo é para o Senhor ou é para mim. Se aquilo que eu estou construindo é para o Senhor ou é para mim. Se aquilo que eu estou desenvolvendo tem por princípio e por prioridade apresentar Cristo ou me fazer conhecido. Essa palavra Deus falou comigo há 4 anos atrás. Eu já preguei quando nós estávamos no Tarumã. E hoje eu meditando sobre algumas coisas, o Senhor me levou novamente a isso. E eu lembro que até hoje ela faz parte das perguntas que eu faço para mim. Antes de eu tomar qualquer posição, qualquer decisão que eu tenho que tomar, eu pergunto primeiro para Deus: o que eu estou gerando? Porque se for algo que parte da minha alma, do me deitar com a minha alma, da minha alegria momentânea, então eu não estou gerando nada para o Senhor. Mas se parte do meu relacionamento com Deus, parte da minha vida diária com Ele, daquilo que Ele já disse, porque entenda uma coisa, nós precisamos entender urgentemente como igreja: Deus já disse, Ele vai dar a condição para que aconteça aquilo que Ele já disse. Eu não tenho mais, irmãos, me perdoem, mas eu não tenho mais paciência para alguns crentes de 30 anos, que fica procurando uma palavra nova para aquilo que Deus já disse para ele que tem que ser feito. Porque se Deus já disse, eu preciso encontrar dentro da palavra que Ele me deu as condições para construir aquilo que Ele disse que eu preciso fazer. Eu fico gastando tempo perguntando para Deus aquilo que Ele já disse, sendo que eu precisava gastar tempo me preparando para usar as ferramentas que Ele vai me dar, mediante aquilo que Ele já falou que eu faria. Então quando eu pergunto para Deus o que eu estou gerando, é porque eu estou perguntando para Deus se aquilo que eu estou gerando e construindo é a partir do que Ele disse ou é a partir de uma necessidade que eu tenho na minha alma. Porque nós podemos fazer coisas dizendo que é para Deus, mas que na verdade é para sustentar o desejo da nossa alma, que na verdade é para mostrar às pessoas o quanto somos misericordiosos, o quanto somos queridos. Nós geramos coisas para apresentar aquilo que a nossa alma precisa ser sustentada e não aquilo que Deus disse que nós precisamos fazer. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus nesses anos de caminhada com Ele, que nem sempre aquilo que fazemos bom aos olhos de muitos é o certo a ser feito. O certo a ser feito muitas vezes parece uma coisa difícil e ruim. Tem um texto na Bíblia que me chama a atenção e me abriu os olhos para muitas coisas. Eu já vou entrar em Gálatas. Foi Jesus o tanque de Betesda. Só tinha um enfermo lá quando ele foi lá. É isso que o texto diz? O que o texto diz? O que o texto diz? Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho? Que haviam o quê? Vamos, irmão, tenha coragem. Se você ler a Bíblia, você não vai ter problema em falar. Haviam o quê? Muitos. E Jesus chega lá e cura todos. É isso que diz o texto? O que o texto diz? E quem ele cura, o que era? Qual era a doença desse homem? Eu não ouvi. Agora vocês imaginem os religiosos da época, vendo o homem que tinha o poder de curar,
curando uma única pessoa no meio de muitos enfermos. O que seria bom aos nossos olhos Jesus fazer naquele momento? Curar todos. E a pergunta é por que ele curou um só? A resposta está na continuidade do texto, se você ler. Havia um propósito para aquilo. O problema é que nós julgamos pela nossa visão, pela nossa ótica, mas não julgamos pela ótica bíblica. E eu fiquei lendo aquele texto e falei: Deus, mas poxa, você tem poder de curar todos. Pô, tinha tanta gente pior que aquele homem ali. Como que pode deixar aquele homem, o restante dali olhando, e você vai embora? E se tem uma coisa que Deus me ensinou, que eu carrego para a minha vida toda, vou levar isso. Ele me ensinou sobre o propósito. Ele me ensinou sobre andar pela alma e andar pelo Espírito. Nem sempre as suas decisões vão ser entendidas por todos, mas as suas decisões precisam estar baseadas naquilo que Deus disse para você. Nem sempre as suas decisões vão agradar a todos, mas as suas decisões precisam ter por base a palavra que você recebeu no começo da caminhada, porque é ela quem vai demandar toda a tua construção. É por isso que nós não podemos nos mover por necessidade, mas nós precisamos nos mover por propósito. Esse é somente um dos textos que eu peguei para mim, mas quando eu estudo acerca de Cristo, se tem alguém que eu amo estudar na palavra, é Cristo e seu ministério. Eu percebo que nada do que ele fez foi fora de propósito. Ele não curou ninguém sem que houvesse um propósito para aquilo. Ele não fez nada que não fosse baseado numa palavra que foi dita pelo Pai. Se você ler as escritas acerca da profecia do Filho que viria, você vai ver que elas são todas cumpridas em Cristo, todas, desde as maiores até as menores, porque ele estava focado no propósito. É porque ele gerava não para si, mas ele gerava para concluir aquilo que o Pai tinha dito. E sabe o que é interessante disso? É que o Pai disse coisas a nosso respeito, coletivamente e individualmente. E aquilo que Deus diz coletivamente, Ele reúne um povo para que se cumpra coletivamente. Mas primeiro Ele vai gerar em você aquilo que precisa ser gerado para que se cumpra como igreja coletivamente. E como que você vai entender isso? Parando de andar na alma e começando a andar no propósito. Irmãos, andar no Espírito às vezes dói. Mas só tem um jeito de você conhecer a Cristo e fazer segundo a sua vontade, é andando no Espírito. Abra comigo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que o apóstolo está dizendo aqui? Logo já não sou eu quem vive. Ele já começa nos deixando claro no texto: aquilo que faço, não faço porque me agrada, mas faço porque agrada aquele que vive em mim. O princípio desse texto é: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, quem governa as minhas atitudes? Quem governa a minha movimentação? Quem determina o que faço ou deixo de fazer? Quem determina as minhas atitudes? Se já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se eu não vivo mais, eu não posso mais me mover por aquilo que eu penso, mas eu preciso me mover por aquilo que Ele disse. Pastor, mas eu não sei o que Ele disse. Sabe por quê? É porque você não leu a palavra dEle. Porque tudo o que Ele disse está escrito na palavra. E a partir do que a sua palavra diz, você se move. Nós precisamos ser batizados pela palavra. E o que é ser batizado pela palavra? É dizer: logo já não sou eu mais quem vive. E por que não vivo mais eu?
Porque mediante a fé no Filho de Deus, eu começo a construir uma nova vida. Tudo que eu vou fazer tem que ser algo que foi dito por Ele, porque há um propósito. A igreja dos nossos dias não pode se mover por demandas dessa vida, mas ela precisa se mover pelas demandas do céu. Nós não podemos nos mover pelas demandas que chegam, porque, irmãos, se nós formos nos mover, a igreja de Cristo hoje for se mover por todas as demandas que chegam até ela, ela vai perder o foco e o propósito daquilo que ela foi chamada. Qual que é o princípio do chamamento? Qual é o princípio da igreja? O porquê a igreja está na terra? Ela está aqui para revelar o reino por meio do arrependimento e por meio de uma nova criatura, Deus sendo transformado dentro das pessoas. Esse é o propósito central do Evangelho. Só que vem muitas demandas, e quando nós tiramos o foco daquilo que é propósito central, nós começamos a gerar coisas que respondem às pessoas, mas não respondem mais aquilo que fomos chamados para fazer. E sabe por quê? Porque somos nós que vivemos, mas Cristo não vive em nós. Já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então o que eu faço agora não depende da minha vontade, depende da vontade dEle. Aquilo que construo, aquilo que preciso gerar, não depende do que eu preciso, mas depende do que Ele disse que tem que ser feito. Todo mundo aqui gosta de gerar filho bonito, irmão. Quem tem filho feio aqui, levanta a mão. Ninguém. Pode ser feio para os outros, mas para você é lindo. Ai, que feio, feio para você. Porque você gerou, para você é lindo. Mas os feios também são necessários. A gente só quer gerar coisa bonitinha. Aí quando vai gerar alguma coisa feia, você fala, esse filho não é meu. Porque ainda queremos gerar segundo a nossa medida, segundo o que julgamos, segundo o que achamos bonito, segundo o que pensamos e não o que o Senhor disse. Enquanto nós vivemos a nossa vida, tudo que nós vamos construir é mediante a ótica que temos, a visão que temos das coisas. Mas quando nós deixamos de viver a vida para nós mesmos e vivemos para Cristo, muda a forma de visão. Na geração que vivemos, o bonito é barriguinha tanquinho, corpo malhado, mulher estilo Barbie. É a geração que precisa estar tudo no lugar. Pessoas gastando, fazendo 50, 60 cirurgias para ficar bonita. E por que isso? Porque estão vivendo segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades, segundo o que eles pensam e não segundo aquilo que Deus disse que tem que ser feito. Eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando da igreja de Cristo. E nós ficamos querendo construir coisas segundo aquilo que pensamos e não segundo aquilo que o Senhor disse que devemos fazer. É por isso que vivemos uma vida triste e aborrecida. É porque os nossos olhos querem contemplar uma beleza que nós julgamos existir, mas esquecemos de consultar o Senhor para ver se aquilo que temos como beleza realmente é a beleza que Ele disse que é. O que a palavra diz? A palavra diz que aquele que viria, os homens olhariam para ele e não encontrariam o quê? Ele era o quê? Rejeitado. Um homem de dores. E aí você vê aquele Jesus de olho azul todo bonitão nas paredes. Cabelão. Se o profeta diz que era um homem que aos olhos dos homens não tinha beleza alguma, sabe o que ele estava dizendo para nós? A forma com que vocês esperam Cristo, Ele não virá, Ele virá da forma que vocês não esperam. Ele fará aquilo que está escrito, não aquilo que vocês desejam. Sabe o que o profeta estava dizendo? A forma de vocês ver está errada, vocês precisam mudar a forma de visão de vocês. Porque vocês estão tentando gerar mediante o que vocês pensam e não mediante o que está escrito. E perceba que a palavra se cumpre, porque quando Ele vem para os seus fizeram o que com Ele? O rejeitaram, porque Ele não se adequava ao padrão deles. Querido, o que Deus quer que você viva nesses dias é o padrão dEle, não o padrão da religião atual. É por isso que são dias que nós temos que estar muito focados naquilo que o Senhor disse.
Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que é fé? Fé é a crença naquilo que está escrito. Fé é acreditar em coisas que ninguém acredita, mas você acredita porque você leu. E a fé te faz confiar naquilo que você não vê. Como que você crê em Deus? Deus apareceu para você um dia e falou, crê em mim, assim? Foi assim que aconteceu com você? Se foi, me ajuda, que eu quero esse negócio também. Mas Ele falou dentro de você. Sabe aquela certeza que ninguém arranca de você? Sabe aquela certeza que você morre por ela? Sabe aquela certeza que você fala, cara, eu não tenho como te provar nada, mas olhe para a minha vida e você vai ver Cristo? É essa a certeza. Porque não é mais a minha vida que fala de mim, mas é a vida que vive em Cristo que fala de mim por meio da fé no Filho. Não são mais as minhas obras, não é mais o que eu gero, mas é o que Deus está fazendo a partir daquilo que eu dou, do espaço que eu dou. E por que eu faço isso? Porque Ele me amou e se entregou por mim. O amor de Deus não está condicionado ao sentimento humano, mas o amor de Deus está condicionado ao propósito eterno do Pai. Pastor, como eu entendo o propósito eterno? Lendo a Bíblia toda. Porque começa em Gênesis e conclui-se em Apocalipse. O propósito eterno de Deus está baseado naquilo que Ele disse desde o princípio. Qual é o princípio? O princípio é que nós somos filhos e vivemos em família. O que Ele quer restaurar? Esse princípio. E a igreja serve para nos treinar para alcançar esse lugar. A pergunta é, o quanto estamos nos esforçando para que isso aconteça? Queridos, tudo que eu gero fora de Cristo, ele será gerado em um relacionamento ilícito, pois se eu já morri para as paixões da carne, eu não posso gerar nada com a carne. Você entende isso? Se eu digo que eu morri e quem vive em mim é Cristo, então aquilo que eu gero que não é de Cristo, eu estou gerando mediante o quê? Um relacionamento ilícito. Porque eu estou gerando mediante o que eu entendo e não o que Ele disse que eu tenho que fazer. Eu estou gerando num ambiente de prostituição, porque eu estou prostituindo aquilo que era puro e perfeito. Você percebe o quão forte é esse texto de Gálatas 2:20? Se eu gero algo fora de Cristo, então eu estou gerando algo ilícito. Eu estou cometendo o adultério. Porque eu não estou passando tempo com Cristo para gerar as coisas de Cristo em mim, mas estou passando tempo com as minhas vontades para gerar as minhas vontades em mim. Irmão, vou dizer uma coisa para você, sempre a vontade de Deus vai contra a tua vontade, sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos morrer para a vontade dEle. Se a minha vontade é grande, ela grita em mim, é porque eu estou muito vivo ainda. É porque ainda eu estou querendo fazer as minhas coisas. É porque eu estou preocupado com as minhas demandas. Já viu aquele negócio? Chegar alguém e falar, hoje vai, dá uma descansada. Relaxa hoje, vai descansar. Dá uma dormida. Aí você olha para a tua casa, olha para aquela bagunça. Sabe aquelas mulheres que não gostam de ver um pano de prato fora do lugar? Tem alguém aqui assim? Aí de repente teu marido chega na segunda-feira para você. Fala, bem, hoje eu tirei o dia para nós. Hoje eu vou descansar. Eu quero que você aqui do meu ladinho, sentar no sofá. Assistindo Netflix comigo. Deita aqui, relaxa. Não, mas eu tenho que fazer faxina. Não, mas eu tenho muitas demandas, eu tenho que preparar o almoço. Eu tenho. É porque você estar preocupado em fazer e não em descansar naquele que já fez. Deus muitas vezes nos chama para um lugar de silêncio e nós queremos fazer as coisas para Ele. Nós queremos trabalhar, mostrar serviço. Aí eu preciso fazer, Deus, eu preciso fazer, porque, meu Deus, o tempo está abreviando. Deus tem pressa. Deus não tem pressa de nada, irmão, Ele já concluiu a obra dEle. Quem tem pressa é a gente. E Deus fala, descansa, espera. Como? Tá maluco, Deus? Assistir Netflix, tá amarrado. Preciso orar 8 horas por dia, ler a Bíblia.
Às vezes Deus quer falar com você no Netflix, irmão. Ele quer dizer para você alguma coisa enquanto você descansa, você desocupa a tua cabeça religiosa de querer dar resposta para tudo. De querer mostrar a cara de quem jejuou o dia inteiro. Deus está te chamando para um lugar de descanso nele, porque só vai fazer a partir dele, você quer trabalhar para ele. Deus não tem peão, Deus tem filhos. Filhos descansam no Pai. Filhos sentam à mesa e comem despreocupadamente. Sabe por quê? Porque eles entendem a movimentação do Pai. Eles sabem quando tem que ir para a guerra e quando tem que descansar e dormir tranquilo. Jesus estava no barco lá, a tempestade chacoalhando o barco, os discípulos tudo louco, preocupado, doido. Você é doido, Jesus, dormindo, vai morrer todo mundo aqui. Aquele que tem a palavra descansa nela. Aqueles que não entenderam se desesperam para fazer alguma coisa. Jesus descansava na palavra, esperava que os seus discípulos também descansassem nela. E por que eles não descansavam nela? Porque ainda eram eles que viviam. Não era Cristo que vivia a partir deles. Você não vai ouvir a Deus nas demandas da tua vida. Você vai ouvir a Deus descansando na palavra que Ele já disse. Sabe como eu aprendo a mexer num equipamento? Você sabe como é que é? Sim ou não? Lendo o manual, irmão. Quem ama ler manual aqui, levanta a mão. Ah, tem nada, sério. Você vai ganhar um troféu hoje. Ninguém gosta de ler manual. Porque a gente quer que a coisa aconteça rápido, que funcione. Eu estava lá na TV esse dia tentando achar um negócio. Deus é tremendo. E eu mexi em tudo e não sei o que, e fuçava. Mas que droga essas TV. Antes era mais fácil, ligava o plug e funcionava. Agora... E mexi, virei do avesso aquela TV e não conseguia achar o negócio. Aí o Espírito Santo falou para mim, se você lesse o manual seria mais fácil, né? Eu falei, mas eu não gosto de ler manual. Mas não é gostar, é necessário. Aí você vai para o manual, está lá na primeira página a solução. Aí você vai no lugar exato. Sabe por que você estraga muitas coisas? É porque você quer fazer na tua pressa, você não lê o manual. Qual é o manual? É a palavra. Como eu me movo? Está na palavra. Mas ler manual demanda tempo. Porque quando você lê manual, você já sai fazendo o que está escrito no manual? Dependendo da coisa, não. Você vai precisar praticar. Você vai precisar gastar tempo com aquilo. Eu me lembro que eu trabalhei uma época, uns 20 anos, não, 20 não. 15 anos atrás. 40 não, também não exagera. Né? Eu tenho 35, irmão. Calma, eu só estou brincando. Eu sei que eu já passei dos 40. Eu sei que a carinha é de 30, mas a idade já passou dos 40. Eu sei. Eu me lembro que eu estava trabalhando, nunca trabalhei naquela máquina. Era uma injetora, sopradora e fazia tudo. Essas garrafas aqui não fazia naquela máquina. Eu não lembro o nome da máquina. E eu me lembro que eu cheguei e os dois rapazes que trabalhavam na máquina, nós trabalhávamos em 3 turnos, era 24 horas. Eles tinham curso do negócio. Eu me lembro que, eu não menti, irmãos. Eu me lembro que quando foi pedida a vaga, perguntaram se tinha conhecimento de sopradora. Eu coloquei que eu tinha. Porque eu tinha uma vez na casa do meu tio, que trabalhava com máquina de soprar, que soprava, fazia saco de lixo, e eu pensei que era aquilo. Eu falei, bom, se é para soprar plástico e virar pacote, estou dentro. Eu sei como é que faz esse negócio, moleza. Apertou o botão, está funcionando. E quando nós chegamos lá, eu olhei para aquela máquina de 8 metros de comprimento por 4 de altura. Eu falei, está amarrado, Jesus. Como é que eu vou fazer? E eu fui para o manual, só que o manual estava tudo em japonês. Eu falei, e agora, Jeová? Passei 45 dias num curso para aprender a mexer com aquela máquina. Mas no final de 3 meses, da experiência, 3 meses, eu era o cara que eu estava era parar a máquina para fazer manutenção, me chamavam de Caxias. Não tem problema, pode chamar. Eu estava lá junto com o chefe, como é que mexe esse negócio aí? Enquanto aqueles que tinham curso só sabiam apertar os botões, eu já sabia dar manutenção na máquina inteira em 3 meses, porque eu fui estudar acerca da máquina. Eu não tentei ficar apertando o botão para adivinhar, eu fui ler. Eu fui procurar de quem conhecia mais que eu me sujeitei para ouvi-los.
Eu chegava lá, me ensina a mexer na máquina, vai limpar a geladeira da máquina. Não, mas como é que eu vou aprender? Limpa lá, precisa limpar a geladeira. Ah, eu quero aprender a mexer nisso, arruma os canos, liga os fios ali. Mas como que eu vou aprender a mexer? Quando nós nos sujeitamos, nós alcançamos conhecimento. Eu me lembro que eu me sujeitei e eu ia, e a Dani falava, amor, você não está de folga, hoje eu estou. Mas eu vou lá para trabalhar porque eu preciso aprender a mexer naquele negócio. Aquele negócio não vai me vencer, não. Eu tenho que aprender, eu tenho que ser o melhor operador de máquina daquela empresa. No meu dia de folga eu ia aprender a mexer com a manutenção da máquina. Chegava lá, o cara, você não está de folga, eu estou, mas eu vim mexer no negócio aqui porque eu preciso aprender. E no final de 3 meses eu dominava a máquina, irmãos. No final de 3 meses, meu encarregado me ligava, aí ele ficou folgado. Que era ele que tinha que dar manutenção na máquina no dia. Ele me ligava e dizia, você pode dar manutenção na máquina para mim? Eu estou de folga hoje, dá nada, você ganha 100%, irmão. Quem gosta de hora essa vai correndo, né? Depois de 3 meses eu estava dando manutenção sozinho na máquina, por quê? Porque eu fiquei reclamando que eu não sabia? Porque eu fui ler e me sujeitei àqueles que sabiam para aprender. Eu fui buscar o conhecimento. O nosso problema é que nós queremos gerar coisas, mas nós não gastamos tempo em entender como tem que ser gerado. Nós não gastamos tempo em estar sujeitando aqueles os mais velhos que já caminharam o trecho na frente e sabem o que vai acontecer. E quando os irmãos mais velhos falam algumas coisas, nós não nos sujeitamos, porque nós dizemos, não, agora é a geração, agora é a nossa geração. Querido, a tua geração só existe porque a minha geração veio primeiro. Se você hoje está dando passo mais largo, é porque a minha geração abriu o caminho para você passar. Nós temos que entender que todos somos construídos mediante Deus e temos que ter uma mente geracional daquilo que está sendo construído. Depois de você virão pessoas que vão andar mais velozes que você, mas elas só vão andar mais velozes que você, porque você já abriu o caminho para elas. A geração anterior à minha derrubou as árvores, o toco do caminho. A minha geração começou a passar o asfalto. A tua está construindo coisas maiores, alisando a pista. Mas todos passaram e todos precisam da experiência daqueles que já passaram para continuar a obra. Só que nós queremos alcançar conhecimento sem sujeição. Nós queremos gerar as coisas sem primeiro ler como tem que ser gerado. Nós queremos construir com base naquilo que acreditamos e não com base naquilo que está escrito. Hoje nós vivemos uma era e um tempo em que todo mundo acredita em alguma coisa. Eu falava essa semana com um pastor amigo meu e nós conversamos justamente sobre isso. As pessoas hoje constroem ideias a partir daquilo que eles pensam e não daquilo que está escrito. E é tanta fanfarrice usando a Bíblia nesses dias que é vergonhoso para a palavra. Eu falava com um amigo que ele é professor de teologia, ele falava, sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas pensam que elas vão interpretar a Bíblia, sendo que a Bíblia própria se interpreta. Ela é a sua própria interpretação. E nós vivemos um tempo em que cada um acha alguma coisa e a partir daquilo que ele acha, ele começa a construir. Sendo que ele precisa construir aquilo que está na base, no fundamento correto. Tudo é construído através do corpo. Sem o corpo nada se constrói. Mas um corpo sem cabeça não faz nada, anda para qualquer canto. Um corpo que não consulta a cabeça constrói aquilo que pensa, aquilo que acha. No teu corpo quem pensa é o teu coração? Quem pensa é o teu coração? É o teu rim? É o teu estômago? Quem pensa? E como você precisa se mover conhecendo o que a cabeça pensa? E onde estão os pensamentos da cabeça? Aonde estão? Alô? Estão aqui. Porque o cabeça da igreja é Cristo. E tudo que Ele precisa que saibamos está aqui. Sabe por que a gente fica se batendo que nem... Já viu barata tonta se batendo? Já jogou veneno em barata? Sim ou não? E se pensou que ela ia morrer, né? Ela sai se batendo para tudo quanto é lado. Uma barata sem cabeça parece que vive até 3 horas, é isso? É? 3 horas ou 2 dias, uma coisa assim.
E quando nós não somos sujeitos a Cristo, Ele não é o cabeça da nossa vida, nós vamos viver como baratas tontas, se batendo para tudo quanto é canto, achando que estamos fazendo a coisa certa. Porque estamos gerando coisas aparentes, mas não estamos gerando coisas eternas. Estamos gerando coisas que agradam à nossa vontade, ao nosso coração, mas que na verdade desagrada aquele que nos chamou para fazer. Então a pergunta para mim é o que eu estou gerando. Se o que eu estou gerando tem por princípio a palavra dentro daquilo que Deus disse, então eu não estou gerando para mim. Querido, entenda, tudo que eu construo, não construo para mim, eu construo para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não posso construir por base nas minhas necessidades, mas eu tenho que construir por base no seu propósito. Abra comigo Gálatas 5. Gálatas 5:19. Primeiro Gálatas 5:24 diz assim, ó: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com o quê? Com o quê? O que nos faz pecar? São as nossas paixões, os nossos desejos. Paixão fala de alma, fala daquilo que eu vejo e não daquilo que Ele disse. E o que Ele diz aqui? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com o quê? Com as suas paixões e concupiscências. Porque paixões são coisas que estão ligadas a desejos que me agradam, que me deixam feliz. Todo mundo aqui na sua idade, dos seus 15 anos, eu acredito que teve aquela paixão recolhida. Aquela paixão que te fazia chorar. Aquela paixão que você falava: ai, Senhor, ela não olha para mim. Ele não olha para mim. Vou confessar um pecado para vocês. Quando eu tinha 15 anos, eu era apaixonado por uma menina da igreja. Já era filho de pastor, eu olhava para aquela menina, ela não me dava bola. Eu lembro que eu ia para o meu quarto, ligava o meu som, e eu ouvia aquela música todo sábado, é assim, eu me lembro de nós dois. Quem é mais velho sabe da música que eu estou falando. Acho que é Roupa Nova que cantava. E eu chorava. Como dizia, chorava largado. Mas ela não sabia que eu era apaixonado por ela. Eu culpava ela porque ela não correspondia à minha paixão. Porque paixão está ligada ao que você pensa e não ao que os outros estão vendo. Você pensa algumas coisas, você chora por aquilo, ninguém me vê, ninguém me reconhece, mas é aquilo que você está vendo, talvez as pessoas não estão vendo, porque é tua paixão. Não está dentro do propósito que Deus disse que tem que ser feito. É por isso que Deus diz: deixe as suas paixões. Morra para as suas paixões. Por quê? Porque se você morrer para as suas paixões, você vai ver o que o corpo vê, o que o coletivo vê, o que a igreja está vendo. Sabe por que muitos de nós estamos olhando para a esquerda, enquanto Deus está dizendo para o corpo olhar para a direita? É porque ainda estamos vivos nas nossas paixões e nas nossas concupiscências. É porque ainda os nossos desejos são maiores do que o desejo do Senhor. É porque ainda a palavra que precisamos defender, para defender a nossa autoimagem, ainda está acima daquilo que Deus disse que eu tenho que fazer. Sabe, queridos, quando há dúvida no meu coração acerca de algumas coisas, eu busco o Senhor para ver o que a igreja está vendo. E quando eu falo igreja, eu falo do corpo de Cristo, não somente essa casa. Mediante aquilo que a igreja está vendo e se movendo, mediante aquilo que os homens maduros dessa geração estão se movendo, mesmo que eu não concorde, eu me submeto, porque eu entendo que naquele momento eu preciso andar daquela forma. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros, há o quê? Há o quê? Sabedoria. Então, para que eu gere segundo Cristo, eu preciso estar ligado naquilo que Ele está fazendo. Então, eu não posso estar vivendo as minhas paixões e as minhas concupiscências, porque eu preciso estar gerando a vontade de Deus. Eu preciso gerar conforme Cristo. Gálatas 5:19, abra comigo aí. Esse é o aferidor para saber o que você está fazendo.
As 3 perguntas do começo da palavra, elas são respondidas em Gálatas 5, 19 em diante. De acordo com aquilo que você vê aqui, você terá a resposta daquilo que você perguntou no princípio. Gálatas 5, 19 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tudo que é gerado, que tem por princípio e por base essas coisas, você já sabe quem está gerando. Deus não está gerando em você, é você gerando a partir daquilo que você quer que seja gerado. Tem aparência de bem, mas na verdade a sua essência é má. Aparenta ser algo bom, mas a essência que move a fazer não corresponde com aquilo que foi dito. Sempre você precisa olhar para dentro de você, irmão. Sabe, às vezes a gente assim, eu falo assim, a gente é tão assim, sem vergonha com a gente mesmo. A gente vai orar às vezes para Deus perguntando uma coisa que a gente sabe a verdade, o que é. Sabe aquele negócio, você chegar para alguém assim, é tipo chegasse para tua esposa: amor, você acha que eu fui muito petulante em determinada coisa? Você sabe que foi. Você precisa ouvir alguma coisa para agradar a tua alma. Você vai lá: eu fui muito chato nisso, Dani, eu fui muito ruim nisso. Aí você espera que eu espero que a Dani olhe para mim e fale bem assim: não, amor, você estava certo. Eu sabia. Mas eu conheço a mulher que eu tenho, né? Difícil sair tá certo. Ela vai olhar para mim: amor, você quer que eu fale a verdade mesmo? Quero. Preciso ouvir a verdade. Você está errado. Você não deveria ter feito dessa forma. Não, peraí. Você não está vendo direito. Não, você não compreendeu o meu lado. Você não me perguntou? Perguntei, mas não queria ouvir essa resposta. Porque eu queria ouvir uma resposta que condizia aquilo que eu estava pensando e não a verdade. Percebe isso? Porque a verdade ofende os meus ouvidos. Eu sei o que devo fazer, mas não faço porque eu acho que devo fazer aquilo que agrada a minha paixão e a concupiscência da minha carne. Eu vou para Deus e falo: Deus, não sei por que está acontecendo tal coisa. Você sabe. E por você saber que você precisa entrar no lugar de arrependimento. Se as minhas obras condizem com o que está escrito em Gálatas 5, 19 ao 21, elas não estão gerando nada para Deus. Elas podem estar gerando coisas boas e bonitas, mas não para o Senhor. Porque se eu gero algumas coisas para mostrar, para que o meu egoísmo seja demonstrado a partir daquilo que eu estou fazendo, não é para Deus que eu estou fazendo. Se aquilo que estou gerando gera dissensões, facções, não é para Deus que eu estou fazendo. Porque tudo aquilo que eu gero, gera unidade. Porque tudo aquilo que eu gero no Senhor tem por propósito a unidade do corpo. Se o que estou fazendo transforma-se em facções, dissensões, imoralidade, mentiras, Deus não está nesse lugar. Deus não se move por meio disso. Então a Bíblia, ela responde. Nós não precisamos ficar, irmãos, assim, ó, a gente não precisa fazer uma faculdade de teologia para entender coisas básicas da palavra. Uma criança com 5 anos, ela ainda não sabe que se colocar o dedo na tomada vai dar choque. Mas o dia que ela colocar o dedo na tomada e levar choque, ela vai entender que não deve pôr o dedo na tomada. E depois, se ela colocar, ela já sabe o que vai acontecer, mas ela coloca por quê? Porque ela é teimosa. Sabe aquilo que muitas vezes nós fazemos? A primeira vez que fazemos, nós fazemos muitas vezes por inocência. Mas quando temos o conhecimento de que aquilo é errado, nós permanecemos no erro, nós estamos gerando mediante aquilo que queremos e não aquilo que devemos fazer. Nós estamos corrompendo aquilo que deve ser feito. Então nós estamos gerando algo para nós e não para o Senhor. Gálatas 5, 22 ao 25. Continua comigo aí. Está comigo, irmão? Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Deixa eu só parar aqui antes. O amor que a palavra diz aqui não está relacionado ao que você entende por amor. O amor da palavra está relacionado com o que a palavra diz que é amor. Amor é um ato de responsabilidade para com a lei de Deus. Eu tenho que amar mediante o que está escrito, não mediante o que eu penso. Ai, amor, o que é amor? Amor é o que está escrito.
Nós temos que parar de amar as coisas com a nossa alma. Nós precisamos amar as coisas com responsabilidade. Amor é um ato de responsabilidade para com aquilo que está escrito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que gera arrogância em nosso coração? É querer sempre estar certo. É sempre brigar por aquilo que você pensa e não por aquilo que é. Porque se nós entendemos o fruto do Espírito, nós não precisamos da lei. E porque a lei é ruim? Não, a lei é boa. Ela traz sentença sobre o desobediente. A palavra diz em Romanos que tem que ter medo da lei aquele que comete crime contra ela. Tem que ter medo da autoridade aquele que não sujeita a autoridade. Porque aquele que se sujeita à autoridade não teme a autoridade. Por quê? Porque ele sabe se mover nesse ambiente. Se nós quebramos as coisas que a lei nos diz para viver e fazer, nós vamos ser também sentenciados pela lei. Mas aqueles que vivem essas coisas não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça mediante Cristo. Por quê? Porque eles se submetem ao senhorio de Cristo. Eles não geram mediante o que querem, mas geram mediante aquilo que precisa ser gerado para que Cristo seja revelado em nós. Quando nós olhamos para nós, nenhum de nós aqui pode olhar para si e falar: tudo que eu gero apresenta Cristo, porque nós geramos muitas coisas ruins ainda. Mas isso não é desculpa para vivermos fazendo as coisas erradas. Isso precisa ser algo que nos chame a atenção para começar a fazer a coisa certa. Nós precisamos parar de construir coisas que Deus não está na construção. Nós precisamos começar a construir coisas que Deus faz parte. Gálatas 5, do 19 ao 25, ele responde com quem você está gerando. Porque com quem você está gerando vai determinar o que vai nascer. Aquilo que nasce daquilo que você está fazendo determina quem é o pai da criança, irmão. Aquilo que vai aparecer depois da gestação vai determinar de qual família ela pertence. Não adianta querer gerar frutos bons se você está comendo espinhos. Não adianta passar 9 meses gerando coisas para depois que elas nascerem só se parecerem com o nosso egocentrismo. Só com aquilo que queremos demonstrar. As coisas que geramos precisam demonstrar Cristo em todas as atitudes. Esse texto nos responde se estamos gerando e para quem estamos gerando. A terceira pergunta é: para que estou gerando? Para que eu estou gerando? Para que eu estou construindo? Para que eu estou aqui nessa noite? No que eu estou disposto a morrer para me envolver naquilo que Deus precisa fazer nesses dias através da minha vida? Porque se eu digo que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é mais o que penso, mas é o que foi dito que tem que ser feito. Vocês conseguem perceber essas coisas? Às vezes nós queremos ajudar ao Senhor, e na ajuda que nós estamos dando, nós estamos corrompendo todo o propósito. Nós queremos apressar a gestação, sendo que nós precisamos passar os 9 meses. Tem que passar pela dor do parto. Nós queremos saber as coisas antes do tempo. Nós queremos adiantar o processo de Deus, porque nós temos pressa. E aí sabe o que acontece? Nós geramos filhos prematuros, que não têm resistência, não têm resiliência, não conseguem construir. Por quê? Porque eles estão totalmente imaturos ainda. E eles vão corresponder somente àquilo que você fez e não àquilo que eles deveriam ser. E automaticamente eles vão sofrer muito pelo caminho. Porque não se sujeitaram aos processos, não esperaram o tempo devido, não permaneceram firmes e fiéis. A nossa permanência vai determinar a nossa consistência em Deus. A nossa permanência naquilo que Ele disse vai determinar em quem estamos nos tornando em Deus. Para que nós possamos chegar e dizer assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo pela fé em Cristo Jesus. A fé não é naquilo que eu construo, mas é no que Ele já fez. Querido, se nós fôssemos falar de fé aqui, nós ficávamos falando 10 horas de fé. E nós ia ter assunto para falar mais 10 horas sobre isso. A fé não demanda daquilo que você acha. A fé é e ponto. É aquilo que já foi feito, já existe. Eu preciso entrar nesse lugar, acessar esse lugar. Eu disse no princípio, existe uma mesa nessa noite servida aqui. E existe sim. Você vai acessar coisas. Mas entenda que tudo aquilo que você acessa tem que ter responsabilidade para utilizar. Eu não posso acessar coisas em Deus e usar do jeito que eu quero. Eu preciso acessar as coisas em Deus e sujeitar o corpo. Porque é isso que Deus espera de um filho maduro. Vamos em Gênesis. Abra em Gênesis comigo. Gênesis 16. Para deixar um pouco mais claro sobre o que estamos falando. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Por que Abraão sai da terra dele? Quando Deus se encontra com Abraão, Ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mandar. E depois Ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Se você olhar as estrelas dos céus e conseguir contar, a areia da terra e conseguir contar, vai ser assim o tamanho da nação que eu vou fazer com você. E Deus continuava afirmando as suas promessas para Abraão. Mas tinha um detalhe. Como que Deus ia fazer uma grande nação e uma grande geração de alguém que não podia ter filhos? É a mesma coisa que Deus chegar a falar para você: você não tem as duas pernas, mas você vai correr e vai ganhar todas as maratonas que você correr. Você parou para perceber? Como que eu vou correr se eu não tenho perna? Fé. Quem tem fé faz a perna acontecer, irmão, aparece. Deus chega e faz essa promessa para um homem que não podia gerar filhos. Ele faz uma promessa geracional de uma raça que tomaria toda a terra e todos seriam conhecidos como filhos dele. Para alguém que não podia ter filhos. E após esse tempo, essa promessa, eles começam a caminhar mediante essa palavra. Querido, o fato de eu caminhar mediante a palavra não quer dizer que eu vou continuar obedecendo e sendo fiel à palavra. O que vai determinar a minha fidelidade à palavra é a sujeição ao que foi dito no começo. Se Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação, que dele sairiam tribos, povos, ele precisava se manter naquilo que foi dito. Mas chegou um determinado tempo em que eles estavam preocupados porque aquilo que foi dito precisava acontecer. E Sara chega para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, você sabe que eu não posso gerar filho. E tu tem uma palavra. Sabe aquele negócio de querer ajudar Deus? Tem uma palavra aí que você vai fazer tal coisa, mas já passou 10 anos, nada aconteceu. Vamos fazer assim, que assim vai dar certo. Eu andei estudando umas estratégias aí, irmão. Se nós fizer assim, vai arrebentar. Deu certo com fulano, com ciclano, acho que com nós vai dar certo também, vamos fazer? E ele chega para Agar, chega para Abraão e fala: Agar não, Sara. Ela chega e fala para Abraão o seguinte: vamos, tem uma serva minha aí, bonita, querida. Já que eu não posso dar filho para você, vamos fazer assim, você deita com ela, faz um filho com ela, e o filho é nosso, aleluia. Ninguém precisa saber. Para a gente dar a resposta, porque Deus precisa da resposta, Ele tem pressa. Nós vamos fazer que aconteça a palavra que Ele disse. E o que eles fazem? Abraão para. Tu é sábia, mulher. Estou conjecturando, tá, irmãos? Tu é uma mulher sábia. Poxa, eu nunca tinha pensado em Agar. Vamos fazer esse negócio mesmo, vai gerar um filho, a palavra vai se cumprir, aí eu vou ver a grande nação acontecendo, aquela palavra que Deus disse para mim vai começar a cumprir na minha vida, isso aí, vamos me deitar com Agar. Agar simboliza a descrença na palavra recebida. Agar simboliza você olhar para Deus e para Deus: você não é capaz de fazer o que você disse. Eu vou precisar te ajudar, porque você não é capaz de cumprir o que você falou. Foi essa a resposta que Abraão deu à palavra que ele recebeu.
Sabe, Deus, eu acredito na palavra que você disse, mas assim, está demorando demais. Eu preciso dar uma força para ver se a coisa acontece. Parece que você esqueceu. Vai lá, Abraão se deita com Agar, gera um filho chamado Ismael. Depois vocês leem, eu não vou ler tudo com vocês. Ele gera esse filho e o que ele faz? O que ele faz? Ele descansa. Ele não descansa na palavra, ele descansa naquilo que ele gerou. Porque ele pensando que gerou algo que ajudou a Deus, agora ele podia descansar que aquilo que Deus falou ia acontecer. E passou um tempo, ele vai para Deus e fala: Deus, beleza, tudo bem, você disse que ia fazer, que aquele negócio ia acontecer, mas assim, está aí Ismael e nada. Ismael está aí, já nasceu o filho, cadê a geração? Cadê o cumprimento da palavra? O menino já está com 11 anos, 12 anos. Está ali, ó, e nada acontece. Aí Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você não ateve a totalidade da palavra. Queridos, a conclusão da palavra dita está ligada à totalidade do que foi dito. Se você não entendeu, não se mova, leia para entender de novo. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, você não entendeu, cara. Eu falei para você que era com Sara. Eu falei que faria de ti uma grande nação a partir da tua esposa. A partir da mulher que eu te dei por esposa, e não a partir de alguém que apareceu na tua vida. Mas Deus, ela é estéril, tá? Não é? Ei, eu vou fazer. Tá, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Descansa, depois a gente vê o que faz com Ismael. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. O problema, irmãos, é que a gente gera coisas boas, mas que não são as coisas certas. A palavra veio do Senhor, Deus disse que faria, mas nós nos sujeitamos aos processos e o tempo de Deus, e nós começamos a fazer as coisas à nossa vontade, no nosso desejo, gerar segundo aquilo que entendemos e aquilo que pensamos, e nós corrompemos toda a palavra que nos foi entregue. A palavra ela se conclui na totalidade do que foi dito. Se não está totalmente de acordo com aquilo que foi dito, ela foi deturpada. Houve uma deturpação daquilo que foi dito. E o Senhor lembra Abraão, fala: Abraão, é o seguinte, vou fazer, mas não é com Ismael. Eu vou abençoar Ismael. Você fez o que não deveria ter feito. Você desobedeceu. Mas a tua desobediência gerou um filho. E quando você gera um filho, precisa ter o quê? Cuidado. Pelo filho que você gerou fora do propósito, ele não pode morrer, porque ele existe, ele está aí. E foi justamente isso que Deus falou para ele: você gerou fora do propósito, mas eu não vou matar Ismael, porque saiu das suas entranhas. Saiu de alguém que descansa a promessa sobre esse alguém. Então é o seguinte, eu vou abençoar ele, mas eu não vou cumprir a totalidade da promessa a partir dele. Eu preciso que você continue descansando na palavra que eu te dei. Você se arrependa e retorne para o lugar que você saiu e vá procurar a tua esposa, porque é a partir dela que eu vou fazer a conclusão da obra. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que como eu construo mediante a palavra que eu recebi, determina se eu estou gerando para Cristo ou se eu estou gerando para apresentar para as pessoas uma resposta. Porque se eu estou gerando para Cristo, tudo que eu estou fazendo está de acordo com o que foi dito. Se eu estou gerando para Cristo, tudo apresenta a Cristo. Mas se eu preciso dar uma resposta a tantos que pedem e clamam, se eu começo a ouvir sugestões, eu saio do foco, eu perco o propósito e eu começo a gerar Ismaéis por aí. Só que não pense que você vai gerar filhos da tua irresponsabilidade e você não vai ter que ser responsável por eles depois. Chega um momento em que Deus conclui a obra, Sara engravida, nasce Isaac. E o que acontece? Começa a ter um probleminha de família. E aí Sara chega e fala assim: ó, Abraão, tem que mandar essa mulher embora. Tem que dar um jeito, porque assim, ó, não dá, vai dar problema. Isaac vem, Isaac é o filho da promessa, outro nasceu primeiro, mediante a lei dos homens, a primogenitura dele, então ele que vai querer comandar, vai dar problema esse negócio aí.
Então eu te aconselho você pegar a Agar, dispensar ela, mandar ela embora junto com Ismael. Querido, todo Ismael que você gerar, presta atenção nisso, vai chegar uma hora que Deus vai cobrar de você, você vai ter que dar a resposta. É por isso que nós precisamos prestar atenção no que estamos gerando. Porque se Ismael saiu de você, mesmo sendo ilegítimo, você precisa dar destino para ele. Você precisa dar direção para ele. Porque não foi ele que errou, foi você que gerou ele debaixo do erro. Vai lá Abraão e fala: Senhor, a minha mulher pediu isso e agora o que eu vou fazer? Sabe o que Deus fala para ele? Não, Abraão, tua mulher está errada. Vamos fazer assim, vamos construir uma casa aqui, vamos dar um jeito. Sabe aquele negócio? Vamos dar um jeitinho. Aquilo que brasileiro sabe fazer bem feito. Vamos dar um jeitinho. A gente dá aquela camufladinha, deixa todo mundo feliz, aleluia, ninguém fica triste. Politicamente correto, todo mundo fica alegre, todo mundo está junto. Todo mundo senta na mesa e come junto, faz de conta que está tudo maravilhoso. Faz assim, ó, faz desse jeito. Não. Deus olha para Abraão e fala bem assim: ouça a tua mulher e faça conforme o que ela tem dito. Mas Deus fala bem assim para ele também: descansa, porque eu vou abençoar. Dele sairão 12 tribos e príncipes. Ele vai ser vagante, ele vai brigar com todo mundo, mas vai descansar uma bênção sobre ele. Deus fala para Abraão: agora foca naquilo que eu disse para você e construa a partir daquilo que eu disse para você. Queridos, o maior problema de gerar as coisas mediante a prática da carnalidade, da nossa alma, do nosso desejo desenfreado de mostrar resultado, é que nós vamos gerando muito de Ismael pelo caminho. E não é porque Ismael que não é teu filho, irmão. Ele é teu filho também. E você vai ter que dar conta para Deus disso. Eu já gerei alguns Ismaéis na minha vida. E sabe quando você gera o filho feio? Por que eu falei de filho feio? Você olha assim falando: isso aqui não é meu. Não tem meu nariz, não tem meu jeito. Eles olham para você: é teu sim. Não é não, Deus, alguma coisa deu errado. Trocaram, como é que é? Trocar na maternidade. Não, foi você que trocou a palavra. E aí a gente chega para Deus cheio de razão: não, Deus, porque me enganaram. Eu ouvi as pessoas falarem para mim que tinha que ser assim. Irmão, se você está morto para a tua vida e Cristo vive em você, ninguém te engana. As pessoas podem confundi-lo, mas não enganá-lo. As pessoas podem até atrapalhar a tua caminhada e você começar a ficar meio tonto, mas você vai continuar olhando para Cristo. Então o filho que eu gero fora do propósito de Deus é minha responsabilidade, sim. E quando eu descobri isso, eu fui para Deus e falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer com esses Ismael da vida? Orar para o Senhor levar? Para arrumar um pai? Que ô Ismaelada desgraçada, Jesus. Os bichos são difíceis demais de lidar. Deus falou para mim: você gerou, cuida. Libera, mas abençoa. Não amaldiçoa. Que a vontade que dá, irmão, é mandar assim: vai para o diabo que te carregue. E Deus fala assim: não, abençoa Ismael. Dá para ele água e pão para que ele caminhe. Sabe o que o Senhor está dizendo assim? Dá vida para ele. E dá alimento para que ele se sustente até que ele alcance estatura e cresça. Porque você gerou, mas eu sou teu pai, é minha responsabilidade, então eu abençoo o que você gerou. Queridos, quando nós começamos a compreender essas coisas, nós não vamos mais ficar presos ao tempo da resposta para homens, mas nós vamos estar presos ao tempo da resposta que nós temos que dar para Deus. Deus vai falar coisas para você que são impossíveis a você fazer, você não vai ter condição nenhuma de fazer, e sabe por quê? Porque não é você quem vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. Se você tiver condição de fazer o que Deus disse para você fazer, não foi Deus que disse para você fazer. Sabia? Porque todos os homens da Bíblia que eu leio, o que Deus manda eles fazer, eles não tinham condição nenhuma para fazer. Mas Deus dá a eles condição para concluir a obra. Quando Deus fala para Pedro assim, fala: Pedrão, é o seguinte, ó, tô indo. Só quero saber de uma coisa: você me ama, Pedro? Vou perguntar de novo: você me ama? Jesus podia ter dito para ele assim: Pedrão, você é um miserável, né? Você se escondeu, disse que não me conhecia, xingou todo mundo, conjurou, disse que nunca fez parte desse povo. Mas Jesus chega para Pedro,
prepara um peixe bem gostoso para ele, porque Pedrão estava pescando de novo. Pedrão tinha uma palavra que foi dada a ele, confiada a ele, mas mediante a sua desobediência, ele voltou a viver a sua vida. Sabe o que a gente faz para justificar as nossas decisões erradas? Nós voltamos a viver a nossa vida para culpar alguém. E foi o que Pedro fez. Vou viver minha vida e vou levar uns comigo ainda. E o culpado não sou eu. Quem mandou você morrer? Eu queria defender o seu, partir para cima do soldado. Torei a orelha e você foi lá e curou a orelha do miserável. Aí Jesus volta, prepara a mesa para Pedro. Acha um peixinho para ele, prepara um peixe para ele. Ele vem da praia, vem comer com o Senhor. E o Senhor pergunta para ele: você me ama, Pedro? Ele fala: então você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai cuidar daquilo que eu vou deixar para você fazer. E sabe por quê? Porque Deus estava reposicionando Pedro. Ele está dizendo: Pedro, você errou, você fez o que não devia fazer, mas vem aqui, você precisa ser reposicionado. E por quê? Porque você voltou, você se arrependeu, você se sujeitou. Porque na hora que o Senhor pergunta pela segunda vez, Pedro chora e fala: Senhor sabe que eu amo você. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus nessa hora? As minhas ações não condizem com aquilo que eu vou te dizer, mas você conhece o meu íntimo e o meu interior. O homem desgraçado, carnal que habita em mim me faz fazer coisas que eu não deveria fazer, mas você sabe dentro de mim o amor que eu tenho por você. Porque Deus conhece o que está no nosso íntimo. Muitas vezes as nossas ações não condizem com o que Deus colocou em nós. Mas Deus olha para nós e fala: ei, você está aí dentro, eu preciso que você saia para fora. A gente faz muita coisa errada, irmãos. Mas Deus olha para aquela essência que Ele criou e nos chama a atenção dizendo: ei, você me ama? Ei, você lembra do que eu te disse? Ei, não volta a pescar, volta a fazer o que eu te mandei. Mas Senhor, eu pequei, eu errei. Ei, você me ama? O que Deus precisa encontrar em nós é um amor verdadeiro e puro que está por base na essência do que somos nele. Às vezes nós nem sabemos o que temos dentro de nós, mas Deus nos conhece porque Ele nos gerou e nos criou. E é por isso que o Senhor chega para Pedro e fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. É porque Deus sabia do amor que existia no coração daquele homem. Mesmo ele sendo imaturo e se movendo de uma forma errada, ele entendia e ele percebia aquilo. Ele falou: a partir disso você vai construir. E quem é o homem que permanece lá no cenáculo? Quem é o homem que prega e mais de 3.000 pessoas aceitam a Cristo? Quem é o homem que dá início? Aquele que tinha dito que não conhecia e não andava com eles. O que me faz parecido com Cristo não é o pouco de erros que eu tenho, mas é o quanto eu estou disposto a me arrepender dos erros que eu cometi. O quanto eu estou disposto a reconhecer que eu preciso de Cristo na minha vida. Sabe por que Deus cumpre a palavra em Abraão? Porque Abraão teve disposição de reconhecer que errou. Abraão entendeu que não deveria ter feito aquilo e agora ele é responsável pelo que ele criou. Irmãos, eu aprendo algo nessa palavra, preste atenção nisso que eu vou falar para você. Existem coisas que você faz e que são resolvidas. Mas existem coisas que você vai fazer e elas vão acompanhar você por toda a vida. É por isso que nós precisamos prestar atenção no que estamos fazendo, no que estamos construindo, no que estamos gerando, como estamos fazendo isso. Toda palavra dada por Deus tem diretrizes claras. Deus nunca vai falar meias palavras, Ele dá diretrizes claras. Nós precisamos ter clareza para nos mover naquilo que Ele disse. Você é responsável pelo que você gera pela palavra, fora da palavra. Não responsabilize as pessoas, porque você está gerando coisas por uma palavra que você recebeu, porém, você está gerando fora da palavra que você recebeu. Você entendeu isso? Não, você é responsável pelo que você gera pela palavra, fora da palavra. Não procure culpados porque você está querendo dar resposta para você mesmo. Procure arrependimento e retorne. Sabe por quê? Porque nisso Deus constrói em nós novamente aquilo que Ele espera. Todos nós aqui, talvez não todos, mas muitos de nós já geramos alguns Ismaéis na vida. Nós precisamos se concentrar no filho da promessa, naquilo que Deus disse que deveríamos fazer. E como eu sei, é quando eu não tenho capacidade de fazer o que Ele me chamou para fazer. É quando eu não tenho recurso, não tenho meio e não tenho conhecimento. Sabe por quê?
Porque quando a obra for concluída, você vai dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque não fui eu quem fiz, mas foi Cristo que habita em mim que fez. Sabe por quê? Eu vou acabar aqui, tá? Eu estou viajando aqui, já estou em Nárnia. Sabe por que Deus não manda Paulo pregar para os judeus e manda para os gentios? Porque Deus precisava ensinar a Paulo que quem fazia era o Espírito, não o conhecimento que ele tinha acerca da lei e das profecias. Paulo era o cara mais indicado para falar para os judeus. Mas Deus manda quem pregar os judeus? O Pedrão, o pescador, dedo destroncado. Tinha um conhecimento básico da palavra, mas tinha. É porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Aí Deus pega Pedro e fala: Pedro, você vai cuidar desse povo. Mas eu não tenho conhecimento. Por isso, Pedro. Ah, mas eu não sei direito, você tem que falar para os escribas, os caras manjam pra caramba. É por isso que eu estou te chamando. Porque você já é difícil de lidar. Imagine se você tivesse conhecimento, cara. Deus não é gente, meu irmão. Ele sabe tudo o que ele faz. Ele paga Paulo, o cara que estudou aos pés de Gamaliel, o cara que conhecia. Tanto é que ele chega um dia: se vocês são, eu sou mais que vocês. Se vocês sabem, eu sei bem mais que vocês. Porque ele sabia mesmo, irmão. Eles falam: você, meu filho, você vai fazer o seguinte, você vai falar para o gentil. Mas como? Porque não é você quem vai falar, é meu Espírito que habita em você. Não é pelo teu conhecimento, mas é pelo que eu estou gerando em você. É por isso que Deus pega Paulo, tira Paulo e deixa Paulo 3 dias cego, porque ele precisava de enxergar, ele precisava parar de ver da forma que ele via, ele precisava mudar a forma de visão dele. É por isso que Deus coloca um homem simples para discipular Paulo, ensiná-lo acerca da simplicidade do Evangelho. Oh, mas eu estudei aos pés de Gamaliel, agora ficar com esse cara aqui que é um mero diácono. Enquanto você andar por aquilo que você tem de base na tua vida, você não está vivendo a vida de Cristo, mas você está vivendo a tua vida. Enquanto você souber fazer, é você que está fazendo, não é Deus. Enquanto você tiver toda a condição necessária para fazer, é porque você está fazendo e não Deus. Mas o dia que Deus chegar a falar para você: você vai fazer isso, isso e isso, e você ficar doido, apavorado, dá dor de barriga, diarreia, você falar: meu Deus, como que eu vou fazer? Querido, pode ter certeza que Deus está falando. Porque Ele sempre vai pedir para você coisas que você não é capaz de fazer, porque é Ele quem vai fazer em você e através de você. Aleluia. Não se mova por meio do que você sabe, se mova por meio do que Ele diz que você é. Não olhe para você da forma que você se vê, mas olhe para você da forma que Deus te vê. Somos incapazes de muitas coisas, mas Ele é a capacidade em nós. Não detemos o conhecimento de tudo, aleluia por isso, porque todo conhecimento está nele e no seu Espírito. Essa é a função do Espírito Santo. É nos ensinar acerca de todas as coisas. Aleluia. Se coloque de pé. Querido, para mim encerrar, baseado em Gênesis 17, 18 e 20, eu quero dizer para você que Deus pode até abençoar tua decisão errada, tomada mediante o que você entendeu. Preste atenção nisso. Mas a promessa sempre descansa na obediência exata ao que foi dito. Os Ismaéis que você gerou, Deus pode abençoar. Mas só vai conseguir viver a conclusão exata da palavra que Deus disse, debaixo da exatidão da palavra e da obediência. E o que nos leva para um caminho de obediência e arrependimento. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero que mediante essa palavra que nós lemos e que nós compartilhamos, que nós possamos orar mediante ela. Eu quero que você olhe para dentro de você agora nessa oração e você pergunte para você: o que estou gerando, com quem estou gerando e para que estou gerando. Que você se pergunte nesse momento e tenha certeza, o Espírito Santo vai responder para você. E a partir da resposta, você sabe se você deve entrar em um lugar de arrependimento ou se você deve continuar construindo aquilo que você está fazendo. Mas pare de gerar vento. Pare de passar 9 meses gerando vento. Pare de gerar coisas que só alegram a tua alma, mas entristecem o Espírito Santo de Deus.
Feche os teus olhos e ore mediante isso, perguntando isso para você nessa noite. Faça as perguntas para você agora. E é um bom momento para você buscar o Senhor e orar ao Senhor e fazer caminho de volta se for necessário. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Gratos pelo que o Senhor tem dito e nos ensinado nesses dias. Gratos porque sabemos que tudo vem do Senhor. Gratos porque queremos estar sujeitos ao Teu senhorio e à Tua palavra. Mediante tudo aquilo que lemos, que falamos, que meditamos, que ouvimos aqui nessa noite, a minha oração é que o Senhor venha nos sujeitar à palavra. Que realmente nós possamos dizer que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Que nós não venhamos somente cantar uma letra bonita, mas venhamos ter uma verdade em nós, dentro de nós, Senhor. Uma verdade, meu Deus, cravada dentro de nós, que o Senhor vive através de nós. Deus, nós não queremos mais viver deitados com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso desejo, mas nós queremos, Pai, estar passando o tempo com o cabeça que é Cristo, para alinhar os nossos sentimentos à Tua vontade, para alinhar o nosso querer ao Teu querer, para alinhar, Pai, os nossos desejos ao Teu desejo. Não queremos viver pelas paixões que correspondem à momentaneidade dessa vida, mas nós queremos viver, Pai, debaixo do amor, Pai, que nos leva a um ato de responsabilidade para com a Tua palavra e para com o Teu propósito. Nós oramos para que a Tua palavra nos liberte de nós mesmos. Nós oramos para que a Tua palavra traga libertação a nós. Nós oramos para que a Tua palavra quebre todo o nosso orgulho, todo o nosso desejo desenfreado de mostrarmos às pessoas que somos maiores e melhores do que aquilo que realmente somos. Oramos para que possamos aprender a viver a nossa medida e se sujeitar ao cabeça, Pai. Oramos para aprender a viver, Pai, segundo aquilo que fomos chamados e não aquilo que queremos ser. Oramos para que possamos ser sujeitos à Tua palavra e nos alegrar pela obediência por meio daquilo que estamos fazendo. Oramos para que as nossas atitudes e decisões agradem o Teu nome, glorifiquem o Teu nome, enalteçam o Teu nome, digam que o Teu nome é santo e está acima de todas as coisas. Oramos para que as nossas atitudes Te apresentem, não somente aos estranhos, mas àqueles que convivem conosco. Porque ao estranho qualquer boa atitude parece bom, Senhor. Mas aqueles que vivem conosco, que comem à mesa conosco, eles sim nos conhecem, eles sim nos ajudam a ser melhores, porque o Senhor os usa para, Senhor, dar direção às nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a sujeitarmos a Tua palavra. Nos ensina a sermos sujeitos àquilo que o Senhor tem dito nesses dias. Nos ensina a ensinar o Teu reino, porque a Tua palavra diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O Teu reino é muito além que isso, Senhor. O Teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. O Teu reino revela primeiro o Pai que habita. O Teu reino revela primeiro a transformação de dentro para fora. O Teu reino nos mostra Cristo, que nos muda, que muda a mentalidade de uma pessoa, que tira alguém do montouro e coloca no lugar e no meio de reis e príncipes, Senhor. O Teu reino muda primeiro a nós e depois muda através de nós. O Teu reino nos ensina a sujeição, Pai. O Teu reino nos ensina a sermos, Pai, um contigo, Pai. A minha oração é para que nós venhamos se sujeitar à Tua palavra. A minha oração é que o Senhor nos dê graça, Senhor, para não vivermos nos deitando com Agar, para não vivermos construindo por meio da nossa pressa e a nossa vontade de fazer com que a palavra que foi lançada conclua-se no nosso tempo. A minha oração é que nós saibamos esperar, por mais que tudo diga que não é mais, que não vai dar mais, que o tempo já passou, mas, Senhor, que nós venhamos confiar na Tua palavra. E mesmo no meio da esterilidade nossa, o Senhor possa gerar o filho devido. Tu não precisa, Senhor, da nossa força, Tu precisa da nossa obediência. Que no meio de uma esterilidade nossa, o Senhor gere o filho de propósitos que o Senhor tem para nós esses dias. Por meio da Tua palavra, por meio do poder que opera em você. Essa é a minha oração nessa noite pela minha vida, pelos meus irmãos, pela igreja que se reúne na cidade de Curitiba, por todos os santos que se reúnem no estado, por todos os santos que se reúnem, Senhor, no Brasil e fora dele. Eu oro, Senhor, para que o Teu reino seja manifesto, não por meio de boas ações, mas por meio de palavras e de vida, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Aleluia.